explanação de 15 minutos. E a imensa maioria de nós médicos não faz isso e a gente cai. Não cai no conto vigário, mas a gente acaba sendo induzido a utilizar algumas medicações por não ter esse cacuete de ficar lendo artigo científico em casa e ter essa ideia de que a gente vai num congresso e fala para os pacientes, nossa, eu estive no principal congresso do mundo e lá foi falado isso. E o paciente fala, não, se ele foi no principal congresso do mundo, esse é um médico foda. Não é bem assim, né? Porque eu estou no principal congresso do mundo, sabe-se lá quem pagou para eu ir, sabe-se lá quem está pagando para aquele médico falar sobre aquela coisa, e eu tenho que ser crítico, aproveitar essas informações, mas eu que faço a peneira para saber se aquilo que ele fala faz sentido ou não faz. Isso eu só vou conseguir através de artigos científicos, para cruzar a experiência, a observação com a minha avaliação crítica sobre aquilo que foi falado. Então vamos olhar um pouquinho sobre... vou pegar um artigo científico aqui para mostrar para vocês. Eu vou só contar o que me levou a falar isso com vocês. Pacientes com um problema sério determinado pelo uso inadequado de medicamento durante um período da vida, medicamento esse prescrito assim ao léu, sem realização de exame nenhum, mas porque provavelmente aqueles profissionais acreditaram que não, esse foi desenvolvido para queda de cabelo, não sabe nem por que foi desenvolvido, então eu vou utilizar porque dizem, ou eu ouvi no principal congresso, que isso funciona para queda de cabelo. Vamos lembrar só uma coisa, eu não posso prescrever uma coisa para qualquer fim do meu corpo sem pensar como funciona essa coisa, esse remédio, e o que ele pode ter positivos e negativos para eu colocar na balança. Ou seja, se eu estou prescrevendo um remédio lá para unha, para micose do dedão do pé, e esse remédio afetar minha tireoide, bom, se eu já tenho hipotireoidismo, vai ser um perigo a depender de qual o resultado que eu quero, ou se tem outras oportunidades, outras possibilidades de medicamentos. É assim que a gente faria. Custo-benefício, dessa forma aqui. Então, da mesma forma, cabelo. Estou usando uma coisa para queda de cabelo. Como que funciona esse suplemento, esse remédio? Estou usando uma coisa de vitamina? Bom, então eu estou nutrindo. Será que a falta do nutriente é que está fazendo meu cabelo cair? Ou então, estou fazendo agulhamento, fazendo laser, alguma coisa assim. Será que é a falta de irrigação? Será que é a falta de estímulo que está fazendo essa... Será que é a irrigação, o sangue? Será que essa árvore está morrendo? Por quê? Porque está faltando água para ela, nutrientes para ela? Ou se está na hora dela cair realmente? Ou se está tendo uma agressão externa? Então eu tenho que entender o mecanismo. E como a gente prescreve um medicamento, principalmente um medicamento, eu tenho que entender, então, como que esse medicamento funciona. Né? Vamos dar uma olhada aqui só antes na fisiologia de como se dá a... Não vou falar sobre queda de cabelo propriamente dito. Como eu vou falar de um remédio muito utilizado principalmente para homens, que se chama finasterida, finasteride ou finasterida, e existe o mais forte do que ele, que chama a dutasteride ou a dutasterida. Eu vou falar primeiramente como eles funcionam, mas para entender como eles funcionam, vocês têm que entender um pouquinho da fisiologia hormonal, porque eles atuam diminuindo a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, para não ficar grego. Vamos aqui. Aqui, gente. Aqui, artigo científico. Então, aqui eu tenho a clínica, a bioquímica do dihidrotestosterona. Por que dihidrotestosterona, Vitor? Porque dihidrotestosterona é um hormônio muito importante para o corpo, mas que em altas quantidades de produção, o que é muito raro, pode fazer com que eu tenha uma queda exacerbada de cabelo, dentre outras coisas como sensibilidade da próstata, aumento de pelos, aumento de acne. Bom, e como que eu consigo chegar à produção de dihidrotestosterona? Tá vendo a cadeia aqui? Através do colesterol eu tenho transformação prenolona e aí vai. Esse caminho tem que seguir, ó, acompanha aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Até dihidrotestosterona. Quando chega aqui, ou seja, eu tenho que ir produzindo um para produzir o outro, para produzir, porque aí as conversões. Quando eu chego aqui, eu ainda tenho outros caminhos, mas vamos pensar nesse primeiro caminho aqui. Então, para chegar até aqui, eu tenho a 5-alfa-redutase, essa enzima aqui, que vai fazer com que eu tenha uma conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Ou seja, se eu simplesmente bloquear isso, olha toda a influência que eu posso ter.
Não só isso, se eu bloquear isso, imagina um rio que eu interrompo o curso daqui para cá, para baixo. Interrompi, o que vai acontecer? Pode transbordar para cá, que pode desregular tudo isso aqui. Então, se eu quiser diminuir o de testosterona, por quê? Porque é um hormônio que, quando está muito alto, pode fazer cair cabelo, ou quando ele está normal, faz com que o cabelo caia no seu tempo normal, eu posso ter muito problema, eu posso alterar toda a minha fisiologia hormonal. Então, quando eu prescrevo, quando eu acredito que ele está alto, faço o exame e vejo que esse hormônio está alto e ainda faço o exame dos outros hormônios para saber depois se eu não estou bagunçando o resto quando eu modifico essa conversão aqui. Eu interrompo o curso do rio. Vamos descer um pouquinho mais para entender um pouco mais sobre isso aqui? E aí, se você é profissional de saúde, você tem obrigação de estudar isso aqui. Bom, aqui, olha essa figura que interessante. Aqui nós temos uma ligação do receptor de androgênio, que é o AR. Essa globulina que transporta os hormônios de SHBG, então o que ela vai fazer? Ela transporta a maior parte da testosterona, vai ser ao redor nessa circulação para a célula-alvo. Quando chega na célula-alvo, aqui ó, na barreira, entrou na célula-alvo, que é onde ela vai ser reduzida em DHT, porque é reduzida pela 5-rodadredutase, esse DHT ele pode ligar tanto o AR, o receptor, que na dissociação o heat shock protein, ou então, que é a proteína de choque térmico, e esse AR aqui ó, vai ser dimerizado ou fosforilado antes de ser transferido para o núcleo. E aí no núcleo é que vai acontecer a ligação, o montante aqui, do gene alvo. Então a mensagem vai acontecer aqui dentro, a transcrição aqui é que acontece. Bom, eu preciso entender o básico, que isso aqui é o básico, e isso aqui é estudando, tá? Toda a fisiologia do DHT, a importância do DHT para homens e mulheres, para os velhos também, para os jovens, eu preciso entender, porque é um hormônio fundamental que executa mais de 200 funções do nosso corpo, que pode nos trazer consequências deletérias quando está desregulado, e aí tem uma série de coisas, esse é um mínimo que eu preciso ler, tá? Mas que também, se não for aferido a quantidade dele, eu simplesmente, porque eu ouvi falar que o remédio, que o cabelo, cara, é um hormônio que tem 200 funções. Dentre as funções, sim, ele pode provocar queda de cabelo, se ele tiver aumentado lá no receptor. Agora, existem então indicações de a gente diminuir? Sim, se eu estiver controlando, se eu estiver sabendo o que está acontecendo com ele, se ele não estiver nessa diminuição atrapalhando outros hormônios, e se ele for a causa, aí eu tenho mais indicação. Mas se eu diminuir ele, tomei o remédio, diminuir a queda de cabelo, bom, eu estou matando uma floresta para tentar chegar a uma formiga que eu quero lá. Aí eu preciso de cada um. Mas, e não estou percebendo nada. Gente, quem disse que eu tenho que perceber alguma coisa? Alguém percebe que está com câncer? Ou quando eu estou, já me fumo? A gente não percebe as coisas que vão acontecendo lá dentro e nem o dano a médio e longo prazo que isso vai provocar. Então, o ideal é saber o que a gente está fazendo, acompanhar o que a gente está fazendo e saber se aquilo ali realmente é a causa. Porque se não for, eu estou diminuindo uma das coisas que podem fazer cair o cabelo ao custo altíssimo de poder estar prejudicando outras coisas. Então vamos de novo à ciência, vamos procurar artigos científicos assim, Vitor, você está falando aí que pode provocar problemas, tal. Não, eu vejo os problemas e pouca gente vê porque esses problemas chegam aos médicos, não, isso aí é o que falam, e o paciente acaba, através disso, daqui a pouquinho ele toma um remédio para depressão porque ele está com um sintoma de depressão depois de ter usado o remédio. Daqui a pouquinho ele está desanimado, a libido, toma um Cialis, um Viagra. A mulher está desanimada, não é normal mulher com pouca libido. A mulher, não, a pele está seca, é normal a pele seca. Então, gente, tem uma série, uma gama, osteoporose. Então, quando eu limito a quantidade desse hormônio sem controlar e sem ter necessidade de fazer isso, eu estou mexendo com o hormônio, ou seja, o mínimo, não tem como eu mexer com o hormônio, dar um remédio para o hormônio sem medir esse hormônio. Eu fico puta da cara, não é possível que ninguém pede um exame de ditestosterona, de estradiol, de SHBG. Eu preciso medir a fisiologia hormonal para poder prescrever um hormônio que diminui, um remédio que diminui o hormônio. Não é possível chutar no escuro um remédio para bagunçar o hormônio, que pode bagunçar, sem saber se o hormônio, como é que ele está. Sem saber o que eu estou fazendo.
É tiro no escuro, é um absurdo. Então, vamos ver aqui alguns estudozinhos mostrando aqui sobre a química desses hormônios aqui. Peguei só de 2018, tá? Agora, recentes. Então, esse aqui, na bioquímica, de testosterona, bioquímica, fisiologia, isso aqui, aconselho vocês, profissionais de saúde, vão ler, vão estudar, parem de prescrever remédio sem saber qual a função deles. Aqui nós temos, então, rapidamente, aqui um resumo da que a gente viu aqui, Antes, eu tenho a testosterona, eu tenho a ditotestosterona, eu tenho 3-beta-androstenediol e tenho 3-alfa-androstenediol. O 3-alfa-diol e o 3-beta-diol, eles têm funções diferentes e são derivados do DHT. Para saber o nível de atividade do DHT, eu preciso saber se ele está pendendo mais para cá ou para lá, porque esse é altamente proliferativo. Então, se alguém tiver um normal desse, muito alto desse, eu posso ter problemas. Eu sempre tendo a ter mais, mais a proteção. Esse é proliferativo, assim como a gente tem a estrona, a 2 a 16 hidroxiestrona. Bom, estou falando rápido aqui, porque eu não vou explicar isso com detalhes que eu explico nos meus cursos presenciais para médicos e no meu curso online eu tenho toda essa explicação aqui calmamente, tá? Então aqui é o mais importante dessa parte aqui. Vamos para esse aqui, vamos para outro aqui. O que é e o que pode acontecer, principalmente com homens? O que foi fartamente documentado, isso aqui é um estudo de 2018 sobre a síndrome pós-finasterida. O que é isso? É uma síndrome onde pode trazer sintomas de depressão, cansaço, perda de memória, piora nos neurotransmissores, piora da libido. Acontece tudo, Vitor? Geralmente não tudo ao mesmo tempo, mas pode acontecer o quê? Usou finasterida, inibiu aquela enzima 5-alfa-redutase e o que aconteceu? Eu fiquei limitado na produção do DHT e estou ferrado porque eu não consegui, silenciei 5-alfa-redutase e ela não voltou a se manifestar. Então, quando eu faço isso aqui, inibo, eu tenho, através da finasterida, eu posso provocar problemas no sistema nervoso central. Não é Vitor falando aqui, olha aqui, sistema nervoso central, nos receptores hormonais, a acetilação de estona, eu estou falando de danos genéticos, a desacetilação de estona, são coisas epigenéticas e genéticas que podem estar acontecendo. E aí eu posso ter disfunção erétil, depressão, ansiedade, ataque de pânico, insônia, ideação suicida. Olha como é sério eu prescrever um remédio desse pelo amor de Deus, sem olhar os exames de uma pessoa, sem olhar os exames hormonais. Simplesmente porque eu estou com queda de cabelo, então toma aqui um remédio pronto. E a redução da libido. Ok, gente. Então, a gente tem outro estudo que eu vou indicar para vocês, profissionais de saúde. Pelo amor de Deus, vocês leiam. Bora. Vamos ver aqui. 5-alfa-redutase impacta nos outros hormônios? Outro estudo interessante de ver. Eu não posso usar isso aqui sem pensar pelo menos na testosterona dos outros hormônios. Então esse é um outro estudo que faz uma análise, e é grande pra caramba, interessante para saber quais as estratégias, o que vai acontecer com a biossíntese aqui, dos hormônios. Mais alguma coisa aqui. Pós-finasterida, síndrome pós-finasterida. Aqui eu tenho outro estudo de 2018. É o mesmo aqui? Deixa eu ver se é o mesmo. Não. Uma revisão de literatura mostrando fartamente documentada, tá aqui, e tem suporte científico. Nós precisamos começar a fazer o médico estudar aquilo que ele está prescrevendo, sem ele acreditar simplesmente num congresso, às vezes de um colega que está sendo patrocinado pela empresa para vender mais. Vamos começar a ler artigo científico daqui, os sintomas persistentes reportados em homens são mais comuns do que se pensa. E aí eu tenho aqui problemas femininos também. Isso não pode. Então aqui, problemas adversos em mulheres usando até 5 miligramas. Por quê? Porque, vamos ver, isso não é aprovado pelo FDA. Isso é um remédio que não foi desenvolvido, então, todas as queixas aqui, tá? Não foi desenvolvido e a medicina tem utilizado há muito tempo. O fato é que pode falar assim, mas eu tive efeito positivo porque o cabelo não senti nada. O não sentir não quer dizer nada, primeiro. Segundo, sorte de quem não sentiu, ou azar, porque às vezes a pessoa que sente, ela resolve
pesquisar, saber o que está acontecendo, parar de tomar, tal. Então, às vezes, ter sintomas é uma dádiva, uma bênção, porque faz com que as pessoas botem a cabeça no lugar. Estou tomando uma coisa, para que serve essa coisa? Como é que vai ter um remédio tão inteligente, com um cérebro, que ele vai lá no meu fio de cabelo e fazer meu cabelo crescer? Ou parar de cair? Tem cérebro? Não. Todo e qualquer remédio que a gente utiliza faz efeito no corpo todo. Se faz um efeito no corpo todo, eu estou falando assim, opa, meu dedão do pé vai sentir? Vai. A próstata vai sentir? Vai. Muita coisa vai sentir. Então é obrigação eu pesquisar para saber esses efeitos deletérios aqui. Eu estou no fim aqui, hoje de trabalho aqui na clínica, em São Paulo, muito preocupado com isso. Eu estou rindo para vocês aqui, quase que uma risada de nervoso, porque eu fico pé da vida com essas coisas. E eu explico muito direitinho essas questões. Eu tenho um bônus lá no meu curso online, Segredos para uma Vida Longa, o nome do curso online. Se vocês acessarem o meu site ou sorrentinocursos.com.br, vocês vão ter acesso a isso. Tá? Então, acessem o meu site ou acessem o curso sorrentinocursos.com.br e lerem sobre. Eu tenho 80 módulos lá. Esses 80 módulos eu falo sobre tudo sobre saúde, as coisas mais importantes. Eu falo sobre fisiologia hormonal, mas eu não sou profissional de saúde. Mas tem que entender, ué. Tem que entender. Não ficou mais fácil de entender, fora as coisas que eu falei rápido? Então, se eu falo devagarinho, explicar detalhadamente, tem que entender. 80 módulos sobre alimentação, sobre quando que a alimentação pode interferir, como perceber o estresse, realmente se é um estresse subjetivo, se a gente pode entender que esse estresse é o que está prejudicando. Tenha ciência disso. É fundamental que vocês entendam sobre o corpo de vocês, é o bem maior de vocês, invistam nisso. Eu fiz 80 módulos, putz, está quase dado o negócio, é um estudo de uma medicina inteira minha, nos meus últimos quantos anos, eu tenho 15 anos de formado, mais 6 anos de medicina, mais um convívio com médicos, é muito tempo investido para tentar ajudar vocês a modificarem isso, porque eu fico, é missão, mas eu fico pé da vida, não posso receber mais pessoas, nós estamos em 2019, com internet aqui, acessível a qualquer um isso, então assim, poxa, vamos pesquisar um pouco mais. E se vocês quiserem entender por trás dessa pesquisa, porque não vão entender o artigo científico, mas eu esmiuço isso com todos os detalhes, com 80 módulos, você pode assistir o tempo, a hora que você quiser. Eu não estou falando aqui para vender, não, estou falando porque isso não faz diferença na minha vida, isso faz diferença na vida de vocês. Porque eu montei algo que tem um preço que não tem preço, tem valor. Não tem preço, porque não tem preço. 80 módulos me emprestar para fazer um negócio, para tentar ajudar as pessoas, porque eu não consigo responder essas dúvidas no Instagram, em comentários, e as coisas, tudo que as pessoas me perguntam, eu já escrevi. Basta pesquisar. Então, se organizar com meio e fim, fica mais fácil de entender. E lá, aí os alunos do curso tem um grupo fechado no Facebook, onde tem contato comigo, mas com uma equipe. Não vamos falar em culpa, vamos falar responsabilidade. Responsabilidade é tua que está tomando remédio sem saber nem para que serve. Responsabilidade é dos profissionais que não passam a pesquisar as coisas hoje. Né, o que a gente faz, que não dão ouvidos aos pacientes, falam assim, não, eu acho que eu estou sentindo isso. Não, isso não é nada. Peraí, pode ser, pesquisa. Ok? Então, eu vou botar aí o link, vocês pesquisem sobre o curso online aí e alertem as pessoas e compartilhem esse destaque aí, que pode responder e não pode ter mais pessoas fazendo uso, por exemplo, de finasterida sem fazer exame antes. Não pode, não é compatível mais com o nosso século.